CLT 80 anos. Na quarta reportagem da série especial sobre o aniversário da consolidação das leis do trabalho, o Revista TST destaca dois temas de grande importância: a saúde e a segurança no ambiente laboral. Essas, Anderson, são garantias fundamentais para a promoção do bem-estar e para a produtividade no trabalho. Vamos acompanhar a reportagem de Evelyn Araújo. Cada vez que este relógio contabiliza 60 segundos, uma pessoa sofre algum tipo de acidente de trabalho no Brasil. Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, uma parceria do Ministério Público do Trabalho e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, mostram que o número de acidentes e de mortes de trabalhadores no país tem crescido. Em 2022, foram 612 mil acidentes notificados, 7% a mais que em 2021, com 571 mil registros. Já em relação a mortes, 2.538 pessoas foram vítimas no ano passado, superando as 2.487 do ano anterior. Quando um trabalhador é vítima de acidente de trabalho, ocorre um efeito dominó. O país perde força de trabalho, o importante agente para o crescimento da nação. Perde-se capacitação profissional, empregadores são responsabilizados economicamente. Cofres públicos também arcam com os gastos dos auxílios pagos a vítimas e dependentes. E, o mais impactante, uma família perde um ente querido, um provedor da casa. A consolidação das leis do trabalho reúne um conjunto de regras que devem ser seguidas para proteger as relações de trabalho. A CLT estabelece, por exemplo, a criação das CIPAs, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, a obrigação do empregador de fornecer os EPIs, equipamentos de proteção individual, e normas para concessão de licenças e afastamentos por motivo de saúde. O ministro Alberto Balazeiro, coordenador do Programa Trabalho Seguro do Tribunal Superior do Trabalho, lembra que, mais do que ações individuais, a CLT reforça a necessidade de se pensar medidas que protejam a coletividade. O Brasil precisa romper a cultura do EPI, né? Não é dizer que o EPI não é importante. O EPI é muito importante, mas o EPI é a última fronteira. Quando todas as medidas de proteção coletiva falham, existe lá o EPI para ser uma última barreira para tentar impedir o acidente ou a doença ocupacional. Mas o EPI não é algo que existe nos autorizando a ter atos que provoquem acidentes ou sujeitar a falta de capacitação. A ideia de uma proteção coletiva no meio ambiente de trabalho começa pela organização, a chamada ergonomia. A ergonomia é a forma com que se dá a organização do trabalho. Se eu tenho um nível de produção de exigência acima do que é possível, se uma esteira está em velocidade maior do que os trabalhadores conseguem acompanhar para produzir determinado produto, se o número de pessoas dimensionado para aquele setor ele é menor do que é menor do que é necessário, então você precisa de mais força de trabalho para evitar sobrejornada. Então, a ideia de uma proteção coletiva é uma ideia de ter uma organização do trabalho que capacite, que treine as pessoas para aquele tipo de risco da atividade e também uma postura ergonômica no sentido da forma que se dá a organização do trabalho, evitando inclusive adoecimentos que não são muito relatados, como assédio moral, que é uma forma inclusive de adoecimento do meio ambiente de trabalho. Em 2022, a Justiça Trabalhista recebeu cerca de 300 mil ações relacionadas às condições de segurança e saúde no ambiente laboral. Reclamações que tratam de acidentes de trabalho, condições degradantes, limitação do uso de banheiro, mas também de doenças psiquiátricas, assédio moral e sexual. Entidades sindicais, representantes dos empregados perceberam na prática a mudança nos tipos de denúncia. Raimundo Salvador, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Distrito Federal, conta que conscientizar as pessoas sobre esse tema tem sido um desafio diário. Esse é um tema que vem nos preocupando muito, além dos acidentes que a gente chama de acidente típico, né? Uma furada de prego, uma queda, um soterramento, um machucado por máquinas e equipamentos. A gente tem também as doenças ocupacionais e
especialmente pós-pandemia, a gente tem muito tratado as questões mentais, psicológicas, emocionais, questão de depressão, questão de ansiedade. As delegacias regionais do trabalho são os órgãos locais responsáveis por orientar, fiscalizar, adotar medidas de proteção no ambiente do trabalho e aplicar penalidades em caso de descumprimento das normas. Para o presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Francisco Cortes Fernandes, no entanto, antes que sejam necessárias ações punitivas, as empresas devem dar atenção à prevenção. A gente provou isso na pandemia, quando nós tivemos o problema de Covid, quando, de repente, nós nos vimos, foi nos solicitado avaliações. Quem pode trabalhar, quando pode trabalhar, como pode trabalhar, estou com Covid, quando devo voltar, qual o equipamento de proteção individual que é necessário, quais os cuidados com o trabalhador. E nesse sentido, nós, médicos do trabalho, fizemos uma atenção primária à saúde do trabalhador de uma forma muito efetiva. E eu acredito que as indústrias, as empresas em geral, eles estão mais abertos a entender o que é a medicina do trabalho. Segurança e saúde é um assunto que deve ser levado a sério. Um compromisso de empregadores e empregados com a lei. É um direito conquistado. Um ambiente de trabalho seguro, mais do que prevenir incidentes, preserva e valoriza vidas. Muito bom, né, Anderson? E na próxima semana, nós vamos mostrar o que mudou em mais de 100 artigos da CLT, conforme as alterações legislativas da reforma trabalhista.